Mas quando você, por exemplo, lê a Bíblia, lá em Números 35, lá em Josué 20, a gente vai ver que Deus estabeleceu algumas cidades, eram 48 cidades para os levitas, e 6 dessas cidades Ele separou para serem cidades refúgio. O que era cidade refúgio? Era cidade, por exemplo, quando alguém, hoje na justiça, chama de homicídio culposo, né? Quando a pessoa não tem a intenção de matar, ou que não foi comprovado que aquela pessoa teve a intenção de matar, ou talvez não foi comprovado realmente, ainda não aconteceu o julgamento para aquela pessoa não ser morta por um parente, pelo vingador do sangue daquela pessoa que havia morrido. O que eles faziam? Eles pegavam aquele suposto assassino e eles colocavam aquela pessoa nesta cidade refúgio. Existiam 6 cidades refúgios. Eram para essas pessoas que ainda não estava comprovado, ou não tinha nada comprovado contra ela. Aí eles colocavam aquela pessoa na cidade e falavam assim: fica quietinho aí, porque naquele tempo existia uma lei, a lei era olho por olho, dente por dente, né? Se alguém matou um parente meu, eu vou lá também e posso matar. Era lei, eu podia matar o parente dele também, olho por olho, dente por dente. Então, para essa pessoa não ser morta pelos parentes, que não tinha nada comprovado, ou talvez ele não foi culpa dele, às vezes foi um acidente que aconteceu, alguma coisa assim, ou foi legítima defesa, vamos colocar assim. Aí ele era colocado nessa cidade refúgio, chamada cidade refúgio. Tinham 6 cidades assim, e ali era o refúgio dele. Se ele saísse daquela cidade e o vingador do sangue encontrasse ele fora da cidade, ele poderia ser morto, aquela pessoa poderia matar ele, era lei. Mas enquanto ele estivesse naquela cidade, chamada cidade refúgio, ele estava livre, ele estava protegido, ele estava abrigado, ele estava amparado, e ninguém podia tocar, e as pessoas não tocavam, eles respeitavam, irmãos. Não é como hoje que eles invadem as prisões com helicóptero, prisão de segurança máxima, e liberta pessoas, não. Naquele tempo, as pessoas respeitavam essas cidades. Essas cidades eram tidas como sagradas, e eram sacerdotes que tomavam conta dessa cidade. Então, as pessoas tinham aquelas cidades como uma cidade sagrada. Entrou ali, olha, isso aqui está a divisa da cidade, pôs o pé aqui, acabou. Ninguém podia tocar naquela pessoa, e eles respeitavam essa lei. Então a pessoa estava ali abrigada, amparada, protegida, enquanto ela estivesse ali naquela cidade refúgio. E aí Deus, o salmista vem e fala assim: Deus é o nosso refúgio. E quando você estiver nele, você está amparado, você está abrigado, você está protegido, você está guardado pelo poder dele, meu irmão. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Tremenda essa palavra. É o nosso abrigo, o nosso amparo. Ele é o nosso protetor, aquele que te guarda, ele que nos guarda e ninguém toca, meu irmão, porque você está amparado, você está refugiado nele. Nós estamos refugiados nele, em Deus. Amém, meu irmão? Ele também é a nossa fortaleza. Fortaleza, porque ele não é apenas um refúgiozinho. Ele não é apenas um refúgio, mas que mesmo assim a gente está refugiado nele, mas não tem muita segurança. Porque alguém pode ir lá, o inimigo pode ir lá e nos arrancar dele. Não, meu irmão, além daquelas cidades, das pessoas ter um respeito, era cidade refúgio. Aquela cidade também, ela era murada, ela era cercada, ela era também uma fortaleza, meu irmão, ela era uma fortaleza. Então, Deus também é a nossa fortaleza. Ele não é apenas um refúgiozinho que alguém pode ir lá, e tem crente, irmãos, que serve a Deus dessa forma, como se ele estivesse refugiado em Deus, mas ao mesmo tempo o inimigo pode ir lá e tocar nele. Não, meu irmão, você está refugiado nele, e ele também é fortaleza.
Ele é fortaleza, ninguém pode tocar, ninguém consegue tocar em você. A Bíblia diz que aqueles que são de Deus, está lá em 1 João, o maligno não lhe toca, não toca, meu irmão. Você está refugiado nele, mas ele também é a sua fortaleza, é a fortaleza impenetrável, indestrutível, ninguém consegue te arrancar das mãos dele, amém? Oh, meu irmão, confiar em Deus é bom. Tão bom quando você tem essa confiança. Tão bom, meu irmão, ele é fortaleza, lugar fortificado, seguro, qualidade de quem é forte. Então você não está refugiado num barraquinho qualquer, numa casinha qualquer, numa cidadezinha qualquer, meu irmão. Você está refugiado numa fortaleza que te guarda, que te protege, amém? Aleluia. E aqui ainda diz ainda que Ele é, nós estamos falando daquilo que Deus é. Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é o nosso SOS. Sabia que o SOS é uma linguagem universal. Qualquer parte do mundo, se você estiver, por exemplo, numa praia deserta, e você escrever lá bem grande, SOS, você está como um náufrago numa praia deserta, você escreve lá bem grande, SOS, e aí se passar um avião lá em cima, ele vai entender o quê? Que é um pedido de socorro, no mundo inteiro, meu irmão. Isso aí eles criaram, é universal. SOS significa socorro. Então Deus, o salmista está dizendo aqui que Ele também é o nosso socorro. Ele é o nosso socorro, meu irmão. É Ele que nos socorre na hora do aperto, na hora da angústia. Então é o momento da gente correr, por isso que a gente está orando mais. Era para ser sempre assim. Mas na verdade, quando as coisas apertam, a gente corre, a gente pede socorro para Deus. Né? Por isso que a gente está jejuando a partir de amanhã, porque Ele é o nosso socorro, e a Bíblia diz que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação, na hora da dificuldade, na hora da pandemia. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, meu irmão, amém? Tem gente que é o contrário, parece que ele pensa assim, eu estou na luta, Deus me abandonou. A gente está vivendo esse momento de pandemia porque Deus abandonou as nações. É o contrário, meu irmão. A Bíblia diz que Ele é o nosso socorro bem presente nesses momentos de tribulação, de dificuldade que a gente enfrenta, que a gente passa na nossa vida. Amém? Então Deus é refúgio, Deus é fortaleza, Deus é socorro, Ele é o nosso SOS, bem presente na hora da tribulação. E segundo fato sobre Deus aqui nesse texto, é que Deus está, Ele não nos abandonou, Ele jamais vai nos abandonar, vai te abandonar, Ele vai estar sempre presente conosco, meu irmão, sempre. Deus está, primeiro, presente. Portanto, o versículo 3 diz assim: ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Então, meu irmão, Ele está. O salmista, ele coloca a cidade. Ele coloca a cidade de Jerusalém como essa cidade que está passando por dificuldades, está passando por lutas, que as águas estão se tumultuando, espumejando, os montes se estremecendo em volta dessa cidade, os montes se estremecendo, que é uma coisa rara de acontecer, né? Quando o monte está estremecendo, porque o negócio está feio, né? Chega a ser um terremoto. As nações estão bramando em volta dessa cidade, todos bramando em volta dessa cidade.
Mas o salmista está dizendo assim: olha, mas não precisa se preocupar, porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ele não estava falando de um rio comum, meu irmão. Ele estava falando do próprio Deus, da presença de Deus. Há um rio cujas correntes alegram. Deus era a alegria dessa cidade, era a alegria de Sião. Ele falou assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dessa cidade, meu irmão. Deus está no meio. Deus está no meio das nossas dificuldades, no meio das nossas tribulações, no meio das nossas angústias. Deus está presente, meu irmão. Ele está no meio. A Bíblia diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó novamente é o nosso refúgio. Aleluia. Deus está conosco, meu irmão. Deus está presente para ajudar o seu povo. Ele não se distancia, como muita gente pensa assim: parece que Deus se distanciou. Não, meu irmão, você não conhece a Deus. Deus não se distancia, meu irmão. Ele não abandona os seus. Isaías 49:15 diz assim: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, mas ainda que essa viesse a se esquecer do seu filho, eu todavia jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Não, meu irmão, Ele não se distancia, Ele não nos abandona. Deus está presente. Quando Ele está presente, a Bíblia diz que a cidade não será abalada. Nós não seremos abalados, porque Ele está presente. Ele já proveu tudo, meu irmão, que a gente precisa. Todas as coisas, inclusive o escape da tribulação, o escape das situações difíceis deste mundo. Ele já proveu, meu irmão. Quando chegar o tempo que não é mais para a igreja estar aqui, meu irmão, quando a tribulação aumentar tanto que vai ser só juízo de Deus aqui nessa terra, você pode ficar tranquilo que Deus vai arrancar a igreja. Ele já proveu o escape. Ele vai tirar a igreja da face da terra, meu irmão, porque Deus já proveu tudo. Ele está presente para ajudar o seu povo. Ele não distancia, Ele não abandona o seu povo, meu irmão, jamais, jamais. Ele não te abandona. Deus está no meio da tribulação, das dificuldades. Lá em Mateus 28:20 diz assim, Jesus falou assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está no meio, Ele está trabalhando a meu favor, no seu